Laura sempre acreditou que sua vida era simples e tranquila. Ela tinha uma rotina estável, um trabalho que a satisfazia, um pequeno apartamento aconchegante e um gato chamado Félix, que era a sua companhia constante. Tudo na sua vida seguia uma cadência calma, e ela, uma pessoa de hábitos, estava acostumada a viver nesse ritmo. Félix, com sua pelagem preta e olhos dourados, era, para ela, a representação da paz em sua vida. O gato a acompanhava em todos os momentos, seja na leitura do livro favorito ao cair da noite, seja durante a manhã, quando ela tomava seu café sem pressa. A relação deles era simples, mas profunda. Eles eram um para o outro uma forma de constante companhia, mas também de estabilidade. Porém, nos últimos meses algo começou a mudar. Nada grande o suficiente para ser notado de imediato, mas uma série de pequenos detalhes começou a chamar sua atenção. Félix, que sempre fora um gato tranquilo, começou a demonstrar um comportamento mais agitado à noite. No início, Laura pensou que fosse apenas uma fase. Talvez estivesse mais energético, ou até sentindo o impacto das mudanças de estação, já que o clima havia se tornado um pouco mais quente. Mas a inquietação de Félix não parecia ser uma simples questão de instinto felino. Certa noite, enquanto Laura estava em sua cama, tentando dormir após um longo dia de trabalho, ela ouviu um som estranho vindo do corredor, um leve arranhar de garras no piso de madeira e então passos delicados e precisos. Laura franziu a testa e olhou para Félix, que estava empoleirado na janela, observando a rua com os olhos brilhando na escuridão. A noite estava silenciosa e Laura pensou que o gato poderia estar apenas se entretendo com algo fora de sua visão. Ela tentou ignorar o som e voltar a dormir, mas a sensação de desconforto começou a crescer dentro dela. Ela não sabia o que era, mas algo dentro dela dizia que algo não estava certo. O comportamento de Félix foi se intensificando com o passar dos dias. Ele, que sempre fora calmo e quase preguiçoso, agora andava pela casa em horários estranhos, parando em lugares que ele nunca costumava frequentar, como a sala escura onde Laura mantinha as caixas de objetos antigos. Félix olhava fixamente para as paredes, como se estivesse esperando algo. Ele parecia ouvir algo que ela não conseguia detectar, e por mais que ela tentasse racionalizar, algo em seu instinto a dizia que ele sabia algo que ela não sabia. Foi então que uma noite Laura teve uma ideia. Talvez o comportamento estranho de Félix fosse apenas uma coincidência, um simples problema de adaptação. Ou talvez fosse algo mais, e ela estivesse apenas ignorando os sinais. Para se certificar, ela decidiu instalar uma câmera de segurança no corredor. Não era uma medida excessiva para uma pessoa que, como Laura, tinha uma mente lógica e analítica. Ela acreditava que a solução para qualquer mistério estava em uma observação atenta dos detalhes. O aparelho seria simples e discreto, apenas para monitorar os movimentos de Félix enquanto ela dormia. Afinal, se o gato estava se comportando de forma incomum, talvez ela mesma precisasse verificar o que realmente acontecia durante a noite. A câmera foi instalada na parede do corredor, voltada para a sala e para o corredor que Félix costumava atravessar. Laura não sabia exatamente o que procurava, mas sentia que precisava descobrir o que estava acontecendo. A gravação seria salva automaticamente e ela poderia revisá-la pela manhã, sem pressa, sem expectativas. Se fosse algo trivial, ela poderia simplesmente ignorar, mas se fosse algo mais, algo fora do comum, ela estaria pronta para lidar com isso. Na noite seguinte, depois de mais um dia de trabalho exaustivo, Laura se deitou na cama e ligou a câmera. Ela não sabia o que esperar, mas não imaginava que a visão que teria alteraria sua percepção de Félix e da sua própria vida. Ela adormeceu rapidamente, mas o sono não a impediu de sentir uma leve inquietação, uma sensação que só aumentaria quando na manhã seguinte ela revisasse as imagens. Ao acordar, com o sol entrando pela janela do quarto e o som do despertador marcando o início do dia, Laura ligou o computador e acessou as imagens da câmera. Ela sentiu uma mistura de curiosidade e apreensão, sem saber ao certo o que estava procurando. Quando as imagens começaram a ser exibidas, tudo parecia normal no começo. Félix estava dormindo, como sempre fazia na primeira parte da noite. Mas à medida que a gravação avançava, algo estranho começou a acontecer. Félix se levantou da cama onde estava deitado e, ao invés de se dirigir à cozinha,
ou ao seu lugar favorito perto da janela, ele começou a andar pela sala de uma maneira peculiar. Não havia nada de particularmente alarmante, mas o modo como ele se movia era diferente. Seus passos eram metódicos, quase como se ele estivesse procurando algo. Ele se aproximou da parede da sala, onde uma estante de livros estava posicionada, e começou a farejar ao redor, com os olhos fixos em um ponto específico. O comportamento de Félix parecia ainda mais estranho quando ele começou a usar suas patas dianteiras para mexer em uma das prateleiras, movendo os livros para um lado. Laura, com o olhar fixo na tela, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O gato, que antes parecia distraído e inofensivo, agora agia com uma concentração e precisão que ela nunca vira antes. Algo estava acontecendo. Mas o quê? O que aconteceu em seguida a deixou completamente paralisada. Félix, de repente, saltou para cima da estante e, com um movimento inesperado, fez com que uma pequena caixa que estava escondida atrás de outros objetos caísse no chão. Ele empurrou a caixa com suas patas, abrindo-a com uma habilidade surpreendente, e dentro dela encontrou uma chave. A chave, coberta de poeira, estava presa em um velho cordão de couro, mas o mais estranho foi o fato de que a caixa estava em um lugar onde Laura nunca havia colocado nada. Ela nunca se lembrava de ter visto aquele objeto antes. Félix olhou para a chave por alguns segundos, como se a estivesse reconhecendo, e então começou a empurrá-la em direção à porta da sala, como se soubesse exatamente o que fazer. Ele parecia seguir um plano, como se estivesse guiado por uma força invisível. Laura, com a respiração presa, assistiu enquanto ele levava a chave para o corredor e a deixava na porta, empurrando-a até que ficasse em uma posição visível. Quando ele terminou, voltou ao seu lugar no sofá e se deitou aparentemente tranquilo. O que Laura viu nas imagens foi mais do que simples comportamento estranho de um gato. Ela tinha testemunhado algo que estava além de qualquer explicação lógica. Félix não estava apenas agindo de forma errática, ele estava realizando um ato deliberado, e agora ela precisava entender o que estava por trás disso. A chave, a caixa escondida, o comportamento calculado de Félix, tudo isso apontava para algo maior, algo que estava fora de seu alcance imediato. Laura não sabia o que aquilo significava, mas ela sentiu no fundo de sua alma que algo muito mais sinistro estava em jogo. Félix não era apenas um gato curioso. Ele era o guardião de algo, e ela precisava descobrir o que era. Após a descoberta perturbadora que ela havia feito na gravação da câmera, Laura se viu em um estado de total perplexidade. A imagem de Félix empurrando a chave até a porta com uma precisão assustadora não saía de sua mente. Ela sabia que algo estava acontecendo, algo que ela não compreendia, mas a sensação de que seu gato estava escondendo algo profundo e misterioso era inegável. O comportamento dele, que antes parecia normal, agora tinha um novo significado. Ele não estava apenas agindo como um gato curioso, ele estava cumprindo uma missão, e Laura estava determinada a entender qual era essa missão. Nas semanas seguintes, Laura não conseguiu mais olhar para Félix da mesma maneira. Os olhos dele, que sempre pareceram ser um reflexo do conforto e da calma, agora pareciam esconder segredos. Ele continuava com sua rotina diária, mas a cada noite os comportamentos estranhos continuavam a acontecer. Ela instalou a câmera de segurança novamente, sempre com a intenção de entender o que ele fazia, enquanto ela dormia. As gravações começaram a se acumular, mas Laura evitava assisti-las imediatamente. O que ela havia visto da primeira vez a perturbava, e ela temia o que poderia encontrar a seguir. Mas a curiosidade, como sempre, foi mais forte. Uma noite, após um dia exaustivo de trabalho, Laura se sentou diante da tela do computador, respirando fundo, e começou a revisar as gravações. Ela começou com a noite seguinte à descoberta da chave. Félix estava, como de costume, deitado no sofá, mas, à medida que a noite avançava, ele se levantou com uma agilidade que Laura já não via nele havia semanas. Ele parecia mais alerta, mais atento. Seus olhos brilhavam com um foco que ela nunca imaginara. Félix se dirigiu para o corredor e, mais uma vez, fez o mesmo percurso, indo até a porta onde a chave estava repousada. A câmera capturou o momento exato em que ele empurrou a chave mais para dentro da porta, fazendo com que ela ficasse levemente inclinada, como se estivesse pronta para ser usada. Mas o que Laura não esperava
era o que aconteceria em seguida. Depois de mover a chave, Félix parou em frente à porta por alguns segundos, com os olhos fixos no espaço à sua frente. Ele parecia estar esperando algo, como se uma presença estivesse prestes a se manifestar. E então, sem qualquer explicação lógica, a luz da sala começou a piscar. Laura congelou diante da tela. As luzes da sala piscavam de forma intermitente, como se estivessem sendo controladas por alguma força invisível. Félix, imperturbável, não se moveu. Ele apenas olhava fixamente para a porta. O comportamento do gato, o movimento da chave, a luz piscando, tudo parecia seguir um padrão, uma sequência de ações que Laura não conseguia compreender. O ar em seu estômago ficou pesado. Ela sabia que aquilo não poderia ser apenas uma coincidência. Algo estava se desenrolando, algo que não estava ao alcance de sua compreensão. Laura observou até o fim da gravação, onde, após alguns minutos, Félix se afastou da porta e voltou ao seu lugar no sofá. Ele se deitou como se nada de estranho tivesse acontecido. Mas o que ele havia feito? Por que a chave estava posicionada daquela maneira? E por que as luzes estavam piscando? Aquela não parecia ser uma ação aleatória, muito menos um simples capricho de um gato. Com o coração batendo mais rápido, Laura começou a reanalisar a situação. Ela percebeu que, se Félix estava agindo de forma tão deliberada, talvez ele estivesse tentando se comunicar com ela, tentando enviar-lhe uma mensagem. A chave, a porta, a luz piscando, tudo parecia fazer parte de um quebra-cabeça que ela ainda não sabia montar. Era como se algo estivesse tentando ser revelado e Félix fosse o intermediário. Mas o que estava por trás disso? Determinada a encontrar respostas, Laura decidiu que precisaria investigar mais a fundo. Ela começou a pesquisar sobre chaves antigas, símbolos e comportamentos felinos relacionados a guardianship, proteção ou comportamentos incomuns. Ela não sabia exatamente o que estava procurando, mas sentia que alguma explicação lógica poderia ser encontrada, e sua mente científica se recusava a aceitar que tudo aquilo fosse apenas uma coincidência. Durante a pesquisa, Laura encontrou referências a chaves místicas que eram usadas em rituais antigos para abrir portais ou liberar segredos guardados. Algo sobre essa pesquisa a fez sentir um arrepio na espinha. Como poderia um simples gato estar envolvido com algo tão grande e misterioso? Ela também começou a prestar atenção em outros detalhes que antes haviam passado despercebidos. Félix, que sempre foi um gato aparentemente comum, parecia ter um comportamento peculiar em relação a certas áreas da casa. Ele sempre passava longos períodos diante de uma estante específica em uma parte do corredor que estava próxima à sala onde a chave foi posicionada. Quando ele ficava lá, parecia que ele estava esperando por algo ou alguém. Ela se lembrou de algo que, até então, não tinha dado muita atenção. O comportamento de Félix sempre se intensificava em certos lugares, e não era um comportamento espontâneo, mas sim uma rotina, quase como se ele estivesse guardando ou vigiando algo. Depois de dias de pesquisa e observação, Laura decidiu que precisava ir até o local onde a chave estava guardada. No fim de semana seguinte, ela se preparou para visitar um antiquário, onde ela soubera que poderiam haver informações sobre objetos antigos, chaves e símbolos. Talvez, ela pensasse, pudesse encontrar algo que explicasse o que Félix estava fazendo. Talvez algo mais profundo estivesse acontecendo na casa, algo relacionado à sua família ou à história do próprio local onde morava. No antiquário, Laura examinou cada prateleira, cada caixa e cada livro antigo que estava exposto. Ela sentia uma sensação crescente de que estava chegando mais perto de algo importante. Ela se aproximou de um livro grosso, com capa de couro desgastada, e ao abrir, seus olhos começaram a percorrer as páginas amareladas. Ali, encontrou um capítulo que falava sobre guardião de portas e transição entre mundos. A princípio, ela pensou que fosse algo relacionado a mitos e lendas, mas algo naquele texto a fez parar. O livro falava de portais dimensionais e de seres que atuavam como guardiões de transições entre mundos. De acordo com o livro, certas chaves eram usadas para abrir esses portais, e criaturas que possuíam um vínculo espiritual com os portais estavam encarregadas de manter o equilíbrio, protegendo o que estava além da porta. Um arrepio percorreu a espinha de Laura. A história do livro falava sobre felinos,
animais conhecidos por sua ligação espiritual com dimensões e forças invisíveis. E Félix parecia estar agindo de forma a cumprir um papel muito maior do que ela imaginava. Com o livro nas mãos, Laura olhou para o antiquário com novos olhos. Ela não sabia se aquilo era real ou se estava apenas sucumbindo à imaginação, mas tudo fazia sentido agora. Félix não era apenas um gato. Ele era, de alguma forma, um guardião. E a chave era mais do que um simples objeto. Ela havia encontrado as peças do quebra-cabeça, mas ainda não sabia o que fazer com elas. Como um gato comum poderia estar envolvido em algo tão extraordinário? E o que seria o portal? O que estava sendo guardado? Determinada a desvendar a verdade, Laura sentiu que o próximo passo seria confrontar Félix diretamente, descobrir o que ele estava tentando esconder. Mas ela sabia que, ao fazer isso, sua vida nunca mais seria a mesma. Com o livro antigo em mãos e uma mente fervilhando de perguntas, Laura não conseguia mais escapar do fato de que algo muito maior estava acontecendo dentro de sua própria casa. O que antes parecia ser apenas o comportamento peculiar de seu gato, agora se revelava como parte de um enigma profundo, talvez até sobrenatural. Félix, o simples gato preto que ela achava que conhecia tão bem, estava no centro de algo que transcende o entendimento humano. E ela não sabia se deveria ficar apavorada ou fascinada. Laura ficou na pequena livraria por horas, folheando o livro com as mãos trêmulas, tentando decifrar cada palavra. Havia referências a felinos e suas conexões espirituais com outras dimensões, a presença de guardiões e portais. Ela leu sobre como algumas criaturas, como os gatos, foram designadas para proteger certos lugares e pessoas de forças invisíveis. Mas a chave era o objeto central, o elemento que abriria a transição. E o que exatamente estava por trás da porta? O livro não era claro, mas a menção a portais de transição e poderes além da compreensão humana a deixou com um nó na garganta. Com o livro fechado em seu colo, Laura se perguntou o que ela deveria fazer com as informações que agora carregava. A lógica científica de sua mente não conseguia conciliar com o que ela havia lido. Como poderia um simples gato ser um guardião de algo tão profundo? Mas, ao mesmo tempo, a certeza de que Félix estava de fato agindo de maneira a proteger algo ou alguém era inegável. Ela saiu da livraria com o livro em mãos e dirigiu-se de volta para sua casa, o pensamento fixo em uma única ideia: confrontar Félix. Ela precisava entender o que estava acontecendo. Ela precisava ver se ele reagiria a algo em particular se ela o questionasse diretamente. Laura estava ciente de que estava prestes a dar um passo decisivo, um passo que poderia mudar a maneira como ela via o mundo e sua vida. Quando chegou em casa, o sol estava se pondo e o ambiente na sala estava mais sombrio do que o normal. Laura pegou a câmera de segurança e a ativou, preparando-se para mais uma noite de observações. Félix estava em seu lugar habitual, com os olhos brilhando na escuridão. Ele parecia estar esperando algo, como se soubesse que Laura estava prestes a dar o próximo passo. Ela sentiu um calafrio na espinha, mas também um impulso de determinação. Sabia que era hora de desvendá-lo. Sentando-se no sofá, ela observava atentamente enquanto Félix se levantava da cama e começava a andar pela casa. Ele fez o mesmo trajeto de sempre. Primeiro, ele foi até a sala e olhou para o canto onde o móvel estava escondido. Depois, olhou em direção à porta. Mas dessa vez ele parecia mais calmo. Félix parecia estar esperando algo, como se estivesse guardando paciência para o que estava por vir. Laura, com o livro aberto sobre as pernas, continuou a observar. O gato parecia mais introspectivo, como se estivesse tomando decisões. Então ela o viu mover-se para o corredor e parar na porta onde a chave estava repousada. Mais uma vez, ele empurrou a chave para dentro, com a mesma destreza que mostrara antes. Mas algo estava diferente. Quando Félix fez isso, ele olhou diretamente para a câmera, e por um breve momento seus olhos brilharam com uma intensidade assustadora. Era como se ele estivesse consciente de que Laura estava assistindo a tudo. Laura prendeu a respiração, seu coração batendo mais forte. Era como se o gato estivesse se comunicando diretamente com ela, e ela não sabia se deveria ficar assustada ou maravilhada com a inteligência e o comportamento que ele estava demonstrando. Quando Félix olhou para a câmera, Laura sentiu que a realidade estava se distorcendo ao seu redor.
O gato sabia que estava sendo observado, mas o mais estranho foi o que ele fez em seguida. Félix, sem pressa, se virou e começou a andar em direção ao corredor, como se soubesse exatamente onde estava indo. Laura, sem pensar, se levantou do sofá e foi até a porta. Ela abriu lentamente e, com o coração na garganta, seguiu Félix. Ela sabia que ele estava indo para o mesmo ponto que sempre frequentava, o lugar onde ele guardava a chave, onde ele parecia estar tentando proteger algo. Ela estava determinada a descobrir o que mais ele estava escondendo. No momento em que ela se aproximou da estante, viu algo que a fez parar no lugar. O que estava diante dela não era apenas uma estante comum com livros, mas uma parede ligeiramente deslocada, quase imperceptível, como se uma parte dela fosse uma porta secreta. Félix estava agora parado em frente à parede, com os olhos fixos nela. Ele olhou para Laura e deu um leve miado, como se estivesse indicando que ela deveria fazer algo. Ela se aproximou e, com as mãos tremendo, tocou a parede. Ao fazer isso, a parede se moveu lentamente, revelando uma passagem oculta. Laura não podia acreditar no que estava vendo. Havia uma porta, mas não era uma porta comum. Era uma porta antiga, coberta por símbolos que ela reconheceu vagamente dos livros que tinha lido. Os símbolos eram do mesmo tipo que estavam no livro do antiquário, aqueles ligados a portais e chaves. Era como se ela tivesse encontrado a entrada para algo muito maior do que poderia imaginar. Félix deu um passo à frente e se sentou na entrada da porta, como se estivesse esperando que ela fosse entrar. Laura olhou para ele, seu coração batendo tão rápido que parecia que ia saltar do peito. Ela sabia que, ao abrir aquela porta, ela estaria entrando em um mundo totalmente desconhecido, um mundo que não era regido pela lógica ou pela razão. Ela sabia que aquele seria o momento de revelar tudo o que estava escondido, mas, ao mesmo tempo, um medo irracional a envolvia. O que ela estava prestes a descobrir poderia mudar sua vida para sempre. Com uma respiração profunda, Laura tomou uma decisão. Ela entrou na passagem, seguida por Félix, que estava silencioso, como se fosse seu guia. Ela não sabia o que havia além da porta, mas algo dentro dela a dizia que ela precisava saber. A chave, o gato, a porta, tudo se unia agora em um único ponto, e Laura estava prestes a cruzar a linha entre o conhecido e o desconhecido. Laura entrou na passagem secreta, seu corpo tenso de ansiedade e incerteza. O corredor estreito estava mal iluminado, com as únicas fontes de luz vindo de algumas frestas nas paredes de pedra. Félix estava à frente, caminhando com passos silenciosos e precisos, como se soubesse exatamente o caminho a seguir. Sua presença, sempre um consolo para Laura, agora parecia mais enigmática do que nunca. Ele a guiava por um espaço que ela não sabia que existia, uma parte oculta de sua casa, como se ele estivesse conduzindo-a em direção a algo que ela estava destinada a descobrir. O som dos passos ecoava no silêncio profundo à medida que Laura avançava pela passagem. As paredes de pedra estavam cobertas por símbolos antigos, inscrições que Laura não reconhecia, mas que pareciam ter um significado profundo. Cada passo que ela dava a fazia sentir que estava se afastando de tudo o que conhecia e entrando em algo totalmente novo, algo que parecia estar além da compreensão humana. Félix parou diante de uma porta de madeira pesada, esculpida com padrões complexos e antigos. A porta parecia tão fora de lugar, tão diferente de tudo o que Laura havia visto antes. Ela estava coberta de poeira e marcas do tempo, mas ainda assim parecia imponente e cheia de mistério. Félix se sentou diante da porta e olhou para Laura com seus olhos dourados brilhando na escuridão. Era como se ele estivesse esperando que ela tomasse a próxima ação. Laura, com o coração acelerado, se aproximou da porta. Ela sabia que não podia voltar atrás. Tudo o que ela havia visto até agora a conduzia até aquele momento. O gato, a chave, os símbolos nas paredes, tudo apontava para esta porta. Era como se ela tivesse sido chamada para estar ali, naquele exato momento, para desvendar o que havia sido guardado por tanto tempo. Sem hesitar, ela colocou a mão na maçaneta e girou lentamente. A porta se abriu com um rangido baixo e uma onda de ar fresco e úmido a envolveu. O espaço além da porta estava envolto em sombras, mas à medida que os olhos de Laura se ajustaram à escuridão, ela começou a perceber o que estava à sua frente. O que ela viu a fez parar em choque. À sua frente
havia uma sala circular, com o centro iluminado por uma luz suave que parecia emanar de uma pedra grande no meio da sala. A pedra, ao contrário de tudo o que Laura já vira, estava coberta de símbolos semelhantes aos que estavam nas paredes do corredor, mas agora esses símbolos estavam brilhando com uma energia que parecia quase viva. No centro da sala havia um altar simples feito de uma pedra escura e lisa, e sobre ele estava uma caixa de madeira antiga, exatamente como a que Laura havia encontrado antes. Era uma caixa com o mesmo formato e o mesmo tipo de símbolo. A chave que Félix havia empurrado até a porta estava agora sobre o altar ao lado da caixa, como se tivesse sido colocada ali intencionalmente. Laura se aproximou da caixa com cautela, seus dedos trêmulos ao tocá-la. A caixa estava fria ao toque, e quando ela a abriu, uma sensação de frio percorreu sua espinha. Dentro da caixa havia um pedaço de papel amarelado, dobrado cuidadosamente. Laura puxou o papel e, ao desdobrá-lo, leu as palavras que estavam escritas nele, palavras que pareciam ecoar em sua mente como um sussurro distante. O guardião da porta vem do além, mas não pertence ao além. Ele é o elo entre dois mundos e sua missão é proteger o que não pode ser tocado. O segredo está guardado, mas a chave sempre foi a mesma. Félix, o guardião, sempre estará aqui em sua forma invisível. Laura ficou imóvel, o papel em suas mãos. O que isso significava? Félix, seu gato, não era apenas um animal de estimação. Ele era o guardião de um segredo antigo, um elo entre dois mundos. Ele havia sido escolhido para proteger algo que Laura ainda não entendia, algo que, segundo o texto, não deveria ser tocado, algo que estava além da compreensão humana. Ela olhou para Félix, que estava agora ao seu lado, observando-a com a mesma expressão calma e silenciosa. Ele parecia tão comum, tão inofensivo, mas naquele momento Laura entendeu que ele sempre soubera. Ele sempre soubera o papel que estava desempenhando, o papel que ela nunca imaginara. Félix não era apenas seu gato, ele era o guardião, o protetor, o intermediário entre os mundos. E agora ele estava permitindo que ela visse a verdade, revelando o segredo que ele havia guardado durante toda a sua vida. A sala parecia estar se fechando ao redor dela, e o peso do que estava sendo revelado se tornou esmagador. Laura olhou para o altar e para a pedra no centro da sala, onde a luz ainda brilhava com intensidade. Ela sentiu que algo estava se desenrolando, algo que ela não poderia controlar. O segredo estava ali, diante dela, e a chave sempre havia estado com Félix. Ele não era apenas um animal comum. Ele era uma parte de algo muito maior, algo que estava além de sua compreensão. Félix, com um leve miado, se aproximou de Laura e se deitou ao seu lado, como se dissesse: "Está feito. Você sabe agora." Ela olhou para ele, com os olhos cheios de uma mistura de gratidão e assombro. Ela não sabia o que fazer com toda essa informação. Como poderia ela viver com a verdade de que seu gato, o simples Félix, era na verdade o guardião de algo tão imenso e incompreensível? A realidade parecia se distorcer ao seu redor. Ela sabia que o que havia descoberto mudaria tudo. O gato que ela conhecia não era o que parecia ser. Ele era parte de algo maior, uma missão que ele cumpria sem que ela tivesse a mínima ideia. E embora ela sentisse um peso profundo ao perceber que a vida nunca mais seria a mesma, ela também sentiu uma sensação de alívio. Ela sabia que, apesar de tudo, Félix sempre estaria com ela, cumprindo seu papel de guardião, protegendo o que não deveria ser tocado. Laura fechou a caixa lentamente e olhou para Félix. Ele estava ao seu lado, com os olhos fixos nela, como se estivesse esperando uma resposta. Ela sorriu com os olhos marejados de lágrimas e murmurou com a voz trêmula: "Eu sempre soube que você era especial. Você sempre foi o meu guardião. E agora, eu sei." Félix deu um leve suspiro, se aconchegando mais perto dela. A porta do portal começou a se fechar lentamente, e a luz que emanava da pedra no centro da sala começou a se apagar, como se a revelação tivesse terminado. Mas Laura sabia que, embora a luz estivesse diminuindo, a verdade que ela descobrira permaneceria com ela para sempre.